Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E bom, antes de começar esse episódio, eu particularmente tenho um recado para dar. Se vocês ouviram uns latidos de fundo de vez em quando, que hoje tá sendo um dia atípico aqui no bebê, eu estou cuidando de 5 cachorros, então pode ser que aconteça um eventual latido de vez em quando aí. Bom, só vou dar um adendo. Se vocês escutarem esses latidos, não se preocupem, o William tá cuidando, ele não tá fazendo nenhum experimento com os cães, tá? É que eles são meio... São meio sensíveis. Passa uma mosca no portão e começa a latir como se fosse o demônio. Mas, tirando isso, tá tudo sob controle. Eles não são muito fã de podcast ainda, né? Não são muito fã ainda. Eles não estão gostando de me ver gravando, né? Bom, aí, pra quem não percebeu ainda, estamos à distância. Então, diferenças na qualidade do áudio em razão a isso. Exatamente. Mas bom, no episódio de hoje a gente vai dar continuidade ao tópico da inteligência, que... é verdade, hoje nós vamos... Aqui a gente tarda, mas não falha. Aquela promessa que o César fez no primeiro episódio lá, que a gente ia tocar um pouco mais no, digamos, futuro da inteligência, e vai ser o que a gente vai estar fazendo hoje nesse episódio aqui. A gente vai falar um pouco sobre a genética mesmo, como isso pode ser no futuro, esses, digamos, melhoramentos genéticos que a gente pode estar fazendo aí, ou não. E a gente vai, obviamente, também falar aí sobre a inteligência artificial. Vocês querem falar alguma coisa antes de entrar no episódio ou já querem começar? Bom, se tiver realmente for em termos genéticos, vai ser divertido. Finalmente poder aprender matemática direito. Ia ser bom, hein? César? Falar que o futuro chegou. Não, né? Bem. Demorou, mas chegou. Mas é isso mesmo. A intenção é pincelar um pouco do que entendemos como dois futuros aí para a inteligência, que é um via genética e outro via algoritmo, como ficamos nessa história e como entendemos o conceito dentro dessas duas diretrizes. Bem, bom, então vamos começar pela genética, então. Vamos falar um pouco aí sobre esses, digamos, melhoramentos genéticos aí, coisas que a gente pode desenvolver melhor no nosso cérebro. O que você acha, Pedro? Você vai querer um chip na sua mente? Ou você acha que... Um chip não, vão ter uma edição genética. Exatamente, modificações aí que, digamos, pode melhorar o desempenho do seu cérebro. Nossa senhora, eu já sou meio louco assim. Se me dá muito conhecimento, aí eu vou pirar de vez. Eu prefiro continuar indo gradualmente. Dar conhecimento. Pedro tá pensando que é Matrix. Vai descarregar conhecimento. Toma aqui, ó. Acho que é bom dar um contexto aí para os ouvintes de que modificações genéticas acho que tem dois tipos. A primeira é uma efetiva presente, que é através de drogas, que você pode aumentar o metabolismo, liberar mais certos tipos de substâncias que deixam processar melhor a máquina aí, por assim dizer. Acho que todos o filme lá do Bradley Cooper, uma guerra que ele toma lá a pílula. O Sem Limitless, né? Esse não. Tem acho que é um do Lucy também, não é? Com a Scarlett Johansson. É verdade, tem alguns filmes nessa direção. E também tem várias drogas aí que sabemos que existem, que têm o mesmo efeito, não a nível hollywoodiano, mas muitos estudantes universitários aí, cursos de alta demanda cognitiva, saberão do que eu tô falando. Esse é um caminho de realmente melhorar o processamento pontual, né? Porque uma vez que passa o efeito, volta pro status quo. E outro que hoje está mais possível do que nunca é a edição genética antes do nascimento, que pode ser feita através de seleção em vários exames aí de como que é, in vitro, fertilização in vitro. E outra que ainda está um pouquinho mais distante, que é usando a ferramenta CRISPR, que até coincidentemente ganhou o prêmio Nobel os cientistas que desenvolveram.
que é uma ferramenta que permite você editar as letras do DNA. Então você consegue, em teoria, pegar as células ali dos pais, quer dizer, os pais não, né? Pegar a célula do embrião e editar no próprio embrião. Você vai ter mais de algumas letras do DNA do que outras, o que em teoria permitiria você selecionar, por exemplo, pessoas que têm um QI alto, tem mais dessa sequência genética do que outros, na média. Então você vai lá e edita esse genoma para replicar o que essas pessoas com QI alto têm, e esse embrião, no caso, não tem de forma orgânica. Então essa passou de uma possibilidade e virou uma realidade em termos técnicos, né? É possível você fazer isso, já não é teórico, né? Foi do teórico pro possível. Mas isso eles fazem só no questão cognitiva ou dão uma photoshopada no bebê também? Então, esse é o que eles chamam de bebês de design, né? Essa ferramenta possibilita você mudar todo o código genético, né? Não só necessariamente relacionado ao que chamamos de inteligência no sentido síntese informacional, como a gente falou nos vários episódios. Você Jesus Christ. pode mudar a cor do olho, pode mudar a altura. Claro que hoje o foco maior é em doenças geneticamente transmissíveis, né? Como alguns tipos de condições, qual o nome que você já nasce? Síndrome de Down, esse tipo de coisa, né? Isso. Mas além disso, doenças crônicas, né? Que é passado de pai para filho, mãe para filha, etc. Como câncer de mama, por exemplo, é bem geneticamente transmissível. Então, o foco maior hoje está nisso do que propriamente inteligência. Mas, claro, tem empresas já focando em seguir por esse caminho e fazer um pacote extra, né? Falar, você tira síndrome de Down, tira possibilidade de cânceres e se por $2.000 a mais, você muda uma letrinha que pode aumentar o resultado no teste de QI. Por X dólares você nasce mais bonito e mais inteligente. Isso. Seu filho pronto para encarar o mundo. Eu quero que meu filho seja a pessoa mais feia e burra do mundo. Faz seu melhor aí, ou seu pior. Imagina o pai do Will escutando isso e falar: eu não pedi isso e recebi isso. Ai, meu Deus do céu. Bom, voltando. Piadas à parte, essas são as duas possibilidades de, digamos, modificação genética, né? Uma, na verdade, é mais hormonal do que genética, e a outra é realmente genética, com uma tesourinha de DNA ali. Então, essas são as possibilidades que podem afetar o que estamos chamando aqui de futuro da inteligência, né? Então, por um lado, tem essa questão aí de drogas. Acho que uma boa pergunta aí você acha que é válido tomar esses suplementos cognitivos para melhorar a capacidade cognitiva? Bom, pessoas tomam para ficar mais para ficar louca. Sinceramente, eu não sei se é tão problemático tomar algo como suplemento. Mas não sei, cara. Tem algum efeito isso daí? Negativo, digamos assim? O pessoal fala que depois passa, mas... Então... e a longo prazo? Essa é uma excelente pergunta, senhor perguntador. Não tem pesquisas a longo prazo feita ainda, porque esse é uma prática relativamente recente e essas drogas ainda são ilícitas, né? Então tem aquele problema do círculo vicioso do como que você estuda algo que é ilegal. A maioria das pessoas não querem admitir que usam e você não consegue fundos universitários para comprar aquilo e administrar em voluntários, sendo que é ilegal. Então tem uma escassez enorme de pesquisa nesse sentido. O que se sabe, por muitas anedotas, é que um efeito negativo é uma dependência que você gera, né, de ficar sempre, digamos, em situação de alerta e conseguir processar as coisas de maneira mais rápida, mais fácil, e você cria uma dependência psicológica, né, não tem evidência suficiente para falar que é fisiológica, mas existe sim uma dependência, quer dizer, você acostumar com aquele estado mental que
precisa necessariamente do estimulante. Então, Bom, então, pô, eu acho que fica aquele questionamento, porque, bom, se você tá tomando isso de certa forma, não é entre aspas, o estado natural, né? Então, é como se tivesse. É igual gasolina aditivada e gasolina normal. mas Eu acho que era na analogia, em outro sentido, pode ser igual o café. O café também te deixa no estado de alerta. E ninguém está reclamando que as pessoas tomam café para ficar mais desperta no trabalho ou na escola e poder ser mais produtivo. Então, acho que o café é tão não natural quanto essas outras substâncias. A única diferença é que o café, sim, tem estudos a longo prazo que mostra claramente que as consequências negativas não são alarmantes, né? Senão ninguém estaria tomando café do jeito que toma. Então, para mim, acho que a resposta para essa pergunta passa necessariamente para essas pesquisas que não saíram ainda. Se for algo como café, só que em vez do café você toma uma pílula, eu não vejo nada intrinsecamente negativo em você estar mais alerta e processar a informação de maneira mais rápida. Agora, se isso implicar numa dependência maior do que café, também a gente sabe que tem as pessoas, entre aspas, viciadas em café, né? Que não funciona sem café, etc. Sim. Não. Então aí a régua vai ser meio individual, né? Você quer ser dependente psicologicamente disso. E a outra, no nível social, as pessoas vão se incapacitar a longo prazo, sim ou não? E essa resposta... Cracolândia do café. Cafelândia. Beber café. Algo nesse sentido. Né? O que eu acho preocupante nesse ponto aí é o fato de, obviamente, essas coisas serem de acesso restrito e, consequentemente, caras, que, por exemplo, para prestar vestibular, pessoas que têm acesso a isso têm certa vantagem em relação às pessoas que não têm acesso a isso. E acesso a isso, eu digo dinheiro, né? E contatos e influência que vocês podem imaginar, não são as pessoas mais carentes que vão poder comprar esse tipo de substância aí para fazer um vestibular. Então, nesse sentido, eu vejo como preocupante a possibilidade de gerar o equivalente a ficar dopado em competições atléticas, né? É dopado o nome? Acho que dopado não é bem a palavra. Como que pessoas que usam... É dopado, né? Não é dopagem? Então é isso mesmo. É antidoping, né? Então. Acho que as universidades, principalmente vestibular, tinham que pensar alguma coisa em exame antidoping antes de fazer essas provas. Bom, dependendo do curso, não ia ter nem a pessoa para prestar, né? Mas os cursos de medicina, universidades públicas aí, olha, eu não boto a mão no fogo de que isso já acontece hoje de uma maneira bem alarmante. Só que aí complica, né? Porque a pessoa que tomou 8 xícaras de café é uma pessoa que tomou isso, qual que é a diferença? Será que dá para fazer de forma simples um exame? Não sei. A ignorância aqui é total, mas eu tenho... Corre em volta da quadra. 8 voltas antes da prova. Vamos ver. Aí foi igual o café e desmaia, né? Depois que passa o efeito. Mas em resumo, para mim, nesse sentido aí, falta informação, né? Em teoria, acho que em termos analógicos, melhor dito, com o café não vejo motivos de falar, sou contra, mas tem muitas perguntas não respondidas aí e possibilidades já realizadas aí em termos de pessoas com vantagem sobre aquelas que não, que mereceria uma discussão mais embasada aí para as instituições que precisam de testes, né? E depende desse tipo de performance para avaliar ou não. Fala assim, César. Agora faz a nota. Eu, César, não fiz consumo desse tipo de material. Não propago o incentivo. Óbvio que não. Como todos os ouvintes aqui sabem, falamos do ponto de vista acadêmico, não pessoal, não Veja Bem Mais. Se vocês querem escutar o pessoal, vai lá para o Veja Bem Menos. E aí pode ser ou não que revele algumas coisas. Mas no meu caso, não tenho nem vergonha de dizer, nunca usei não. Eu já fiz experimentos com café, não bem sucedidos. Mas esse tipo de substâncias, como eu disse, o acesso é muito restrito, né? Eu, óbvio, conheço pessoas que já foram atrás disso, mas nunca me interessei o suficiente para ir atrás. Acho que também nunca precisei, né? Porque
Para ser sincero, né, para quem não lembra, eu fiz economia, não fiz física quântica na faculdade, então não foi não foi uma questão de vida ou morte nas minhas provas finais. Mas é isso, não sei se tem algum outro ponto aí a adicionar, Pedro, nesse tópico. É porque realmente é difícil especular, porque ainda não, é num cenário muito, como você disse, a gente não tem uma base de dados. E outra, de certa forma, essa corrida por procurar estímulo aí, ou suplementação, não é algo, como é que, tipo assim, um tabu, né? Não é um tabu, assim. Tanto que no mundo por exemplo, no mundo competitivo, principalmente esportivo, isso daí já existe muito, né? Inclusive, alguns tipos de substâncias, até hoje tem discussão se é válida, por exemplo, pode ser classificado como doping ou não. Então, eu não vejo isso sendo por exemplo, um tabu, como se fosse no aspecto genético, de manipular antes do nascimento. Essa parte eu vejo, sinceramente, como um debate de quase a nível nutrição Debate mesmo. farmacêutico, né? Pelo menos para mim. Eu não consigo ter essa visão muito apocalíptica em relação a isso, porque não me é estranho. E, de novo, se dentro do mundo de competição aí de alto nível já é uma realidade, de certa forma, a diferença é que só ia mudar para um novo Mas, de campo. novo, acho que assim como o mundo esportivo tem exames antidoping, a primeira preocupação tem que ter antidoping para vestibular e provas Sim. finais também. Senão você está favorecendo quem tem dinheiro para comprar isso. Né? Enfim, esse já é outro problema, mas o mundo esportivo também é uma boa analogia para isso daí. Não é à toa que a Rússia foi desqualificada de muitas coisas aí. Bem por aí. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa na questão da genética? Eu quero especular nesse aspecto aí da manipulação genética mesmo, desde da fase in vitro, porque para mim, nossa, isso daí, eu não sei, automaticamente eu vejo, o problema é que eu vejo, digamos que se torna algo não comum, mas acessível. Claro, obviamente, para quem tem um poder aquisitivo acessível entre aspas, né? maior. Mas eu digo, tipo assim, mas eu digo num cenário que isso fosse algo já de conhecimento, você cria uma categoria nova até de indivíduo, né? Poxa, eu não sei bem como colocar, mas automaticamente você cria até uma nova categoria de pessoa, porque... Merda. Então, entendeu? É bem isso. Nesse campo eu não tenho uma visão positiva. Eu entendo dos benefícios, por exemplo, em caso de pessoas com algum tipo de deficiência, esse tipo de coisa, realmente é um grande salto. Mas todo mundo sabe que não é aí que para a coisa, entendeu? Eu acho que é meio inevitável também. Se chegar ao ponto de. Sim. Normal. Não, é inevitável porque já tem, né? A gente já tem os testes. A gente não tá falando de um cenário hipotético ou de sei lá, de um livro de distopia que tá escrito e tal. Uhum. Já é uma realidade que já tá acontecendo, né? Como o César já mencionou hoje. Claro que não com um objetivo específico, vou criar um ser humano perfeito para substituir o restante. Óbvio que não é isso. Mas eu vejo muita implicação, principalmente no tecido social mesmo, por conta dessas coisas. Inclusive nesse cenário mesmo de competição, por exemplo, um vestibular ou na área esportiva, etc. Você automaticamente vai criar o máximo que vai poder fazer é dividir aqueles que são assim daqueles que não são. E nesse ato aí eu vejo. Nossa, começou a dividir, já viu. Já sabemos o que é essa história. Eu tenho algumas observações nesse sentido aí. Acho que a primeira é reconhecer que isso não só já existe, mas existe faz um tempo já. Não em termos de tesoura genética quase que literal. Mas é discussão, né? Não. Em questão de nutrição, em questão de exames pré-natais que identificam se tem certas
propensões ou possibilidades do feto vir a desenvolver, que isso já implica em término de gravidez há muito tempo em muitos países. Eu estava vendo recentemente que 90% das gestações na Europa, que os exames pré-natais indicam que tem alta chance de desenvolver síndrome de Down, que essas gestações são terminadas. Eu vi isso daí, se não me engano, na Finlândia, menos. Eu não sei, tem um dos países, parece, da Europa, eu não lembro se é a Finlândia exatamente, mas que quase extinguiu, tipo assim, pessoas que têm síndrome de Down. É um negócio, sinceramente, Sim. bizarro, né? Mas... Sim. Então não precisa de tecnologia CRISPR para isso acontecer, né? Já vem acontecendo em termos de doenças genéticas, não só em termos de terminar a gravidez, mas também em termos de nutrição, de remédio, tratamento antes mesmo da gestão ser concluída, né? Tem várias maneiras de você, entre aspas, aí, corrigir erros genéticos ou traços não desejáveis, por assim dizer, antes do fim da gestação. Seja com o fim dela ou seja no tratamento durante a gestação. Então isso não é algo novo, embora soe alarmante para muita gente aí, não é o que é novo é só a tecnologia e o que ela implica em termos, digamos, de precisão. Mas a mudança genética é algo que acompanha a humanidade desde sempre, né? Não é à toa que temos pessoas de diferentes etnias adaptadas a diferentes contextos, diferentes alturas, diferentes, enfim, traços de tudo que é tipo. Isso é uma edição genética talvez mais orgânica, mas não deixa de ser algo que era uma coisa e vire outra, né? Então, nesse sentido, como ele disse aí, é totalmente inevitável. O que está sendo mais ponderável agora é qual é a nossa capacidade de controlar isso e até que ponto deveríamos fazer isso. Então, em termos... primeiro, acho que em termos de tecnologia, e um primeiro grande ponto a ser observado é que temos essa capacidade de edição, mas não temos o conhecimento dos efeitos de fazer essas edições. Então, mesmo que seja uma doença bem específica, como aquela doença do Stephen Hopkins lá, que é mal de Hugson, esqueci o nome específico, ou câncer de mama, que já tem umas letras genéticas bem associadas a essa doença, ninguém sabe 100% ainda o que acontece se você tirar aquilo de maneira preventiva, o que é, como a gente falou lá no... acho que foi na parte 2 do Inteligência, né, do Natureza versus Genética. Normalmente não é um gene que causa uma coisa, né? A relação não é 1 para 1 ou 2 para 1, senão que 15 mil para 7 mil. Então você pode ter 15 mil genes ali que influenciam outros 7 mil genes que correlaciona de maneira mais forte ou mais leve com alguma característica que você tem. E mesmo para doenças genéticas isso já é complicado. Como eu disse, o câncer de mama ele está bem isolado em termos de variação genética, mas ninguém sabe o que tirar aquilo implica para os outros genes em outras partes do corpo, em outros momentos de desenvolvimento e até mesmo para o ambiente, né? Tem que lembrar sempre que a nossa genética não é isolado, não é só um software, é um software que é afetado pelo hardware e vice-versa. Pode ser que você tenha um gene ali que nunca se ative porque você nunca estava no ambiente que fez ele se ativar. Temos esses genes dormentes aí e ninguém sabe como funciona para que seja ativado ou não. Essa é a chamada epigenética. Então, você pode tirar aquela sequência de letras do DNA, por exemplo, para câncer de mama, mas pode ser que ele nunca ficaria ativo em primeiro lugar. Então, você tirou meio que à toa, por assim dizer. E pode ser que esse tirar à toa faça com que não ter mais aquela sequência impacte outras sequências genéticas em outra parte do corpo, ao momento da vida, que vai acabar desenvolvendo um câncer de pulmão, por exemplo. Só porque você tirou aquele que seria um câncer de mama, ou talvez não seria. As incógnitas são múltiplas. Pra mim tá parecendo uma caixa de Pandora isso daí. Sim. Você abre. Sim, não, né? Porque Pandora é necessariamente negativo. Aí do estudo genético tá tendo, obviamente, muito esforço em conseguir isolar cada vez mais que tipo de modificação afeta o que, até que ponto, etc. Só que, claro, tem que lembrar, isso é normalmente feito em animais, né? Ou simulações em computador, o que não replica fielmente o que vai acontecer com humanos, principalmente em uma larga escala de humanos, né? Tem um experimento ou outro aqui ou ali, mas sempre com pessoas bem selecionadas, em ambientes cuidados, monitorados. É bem diferente você fazer o teste em 10 pessoas e fazer em 10 mil.
Até porque, de novo, né? Tem o artefato do ambiente, da epigenética. Ninguém sabe como o ambiente vai afetar aquela modificação a longo prazo. E quando você multiplica o número de pessoas em diferentes ambientes, você multiplica todas essas incógnitas, esses riscos aí. Então, o primeiro grande ponto é esse. Existe a tecnologia, sim. Tem um entendimento melhor, sim. Mas em humanos, em larga escala, não. A resposta aí é ignorância quase que absoluta. Então, mesmo para doenças especificamente genéticas, está nesse ponto. Agora, imagina você dar um salto para inteligência aí, que numa primeira a gente não consegue nem semanticamente definir de maneira consensual. Imagina nível genético, como que você define as letras da inteligência, por exemplo. Estamos bem, eu diria, bem longe de chegar num cenário que isso seja viável, possível, em termos práticos, né? Então, para a inteligência em particular, eu diria que estamos num futuro bem distante disso ser possível. Você falar, quero meu filho que consiga ter um QI de 150. Aí falar, beleza, eu vou mudar a letra A pela G aqui e já era. Não é bem assim. Parece um drive-thru, né? O que você quer? Vê a listinha pra você escolhe. Isso ainda está num cenário ficção científica. Mas, assim, dado o desenvolvimento do conhecimento, né, você tem que lembrar que o conhecimento da própria genética é da década de 60 para frente. E de conhecimento de genes até o mundo hoje com CRISPR, aí, que você consegue editar a letra do DNA, só foram, 60 anos. Então, o que vai acontecer nos 30, nos outros 60? De certa forma, inevitável que cheguemos nesse ponto, mas estamos meio longe ainda. Mas aí a pergunta é, quando chegar? Ok, não ok? Você sempre pensa no sentido, tipo, do próprio tecido social que, bom, hoje já tem uma discussão muito grande em relação a uma certa desigualdade, tanto financeira e social. Imagina uma desigualdade biológica agora. Nossa Senhora. Tem acho que, material para muitos episódios do Veja Bem Mais, se for entrar nesse mérito de complicações. Não, quem vai estudar muito quando tiver isso é sociólogo, nossa senhora. Não só sociólogo, né? Acho que todas as áreas do conhecimento humano serão afetadas. Sim. Mas acho que para contextualizar bem o ouvinte e bater o martelo aí, hoje não estamos nesse ponto ainda. Hoje a discussão é doenças genéticas. Vale a pena modificar in vitro ou ainda não temos suficiente informação para fazer isso e arriscar que outros problemas apareçam ao longo da vida? É por isso que ninguém está permitindo usar o CRISPR em humanos ainda, né? Teve um chinês maluco lá que alegadamente fez isso, mas ninguém conseguiu comprovar por A mais B, né? É um tema meio obscuro isso daí. Sempre tem os cientistas, né? Mas, de novo, mesmo se conseguir tiver isso, estão falando de uma pessoa em um lugar com uma ferramenta, um método, por exemplo, que tem que lembrar, a tecnologia é essa, mas os métodos são múltiplos, né? Então, esse é um assunto que, para mim, está bem mais longínquo do que o próximo em pauta aqui, que é a inteligência artificial. Mas, em resumo, acho que é inevitável. Acho que a discussão não, né? As discussões serão necessárias quando o momento chegar em que realmente pessoas com alto poder aquisitivo começarem a fazer isso. Acho que vai depender muito aí, feliz ou infelizmente, de poder governamental e institucional para regulamentar isso, né? Porque senão realmente vai virar um mundo de ficção científica, de distopia, humanos classe A e humanos classe B. Cyberpunk, filho. Mas aí as discussões, as variáveis são outras. Só em termos tecnológicos, estamos meio longe ainda. Não, se você acha que você vai aumentar a sua inteligência com edição genética, fique tranquilo. Provavelmente nem o seu tataraneto. Melhor investir em escutar mais Veja Bem. Muito melhor. Bom, o César até deu uma pitadinha aí já, falando no nosso próximo tópico. E dado tudo isso que a gente falou agora, quanto vocês acham que isso vai, no final, ser relevante, dado o avanço da inteligência artificial em si? Porque, que nem você mesmo falou, César, que muito provavelmente isso vai avançar muito mais rápido do que no caso da genética. Então, não é que vai avançar, né? Já avançou.
Para os ouvintes que estão caindo de paraquedas agora, temos um episódio sobre inteligência artificial. Acho que é um dos primeiros, né? Número 6 ou 7, algo nessas linhas. Que discutimos como é algo que já existe, né? Que tem suas próprias camadas de complicação, complexidade. Mas é algo que todo mundo que está usando provavelmente smartphone para nos escutar aí sabe que está aqui. Então, para mim, a grande pergunta aí não é se vai existir, o quanto mais, é o que já temos agora e o que isso significa em termos do que já falamos sobre inteligência. Tá, beleza. Então, mas dado então tudo que a gente definiu nesses últimos episódios, difere a inteligência artificial da nossa, por exemplo? Não é artificial, não é orgânica. Bom, acabou o episódio, galera. Muito bom. Até a próxima. Quem não lembra, o número do WhatsApp é? Não, mas acho que tem que lembrar que todo negócio da inteligência é uma questão de definição, né? Nós definimos para humanos, lembrar que não se aplica a animais, não se aplica a outros seres ou entidades, como uma capacidade de absorver, sintetizar informação e usar essa informação para melhorar algo no dia a dia, o entendimento de alguma coisa. E essa última parte eu estou adicionando agora, depois do episódio sobre burrice. Quem não escutou ainda, tá lá no feed do VB, que na verdade é o mesmo do VB+, né? Mas tá o episódio no mesmo feed aí, confira. Então, definindo a inteligência dessa maneira, bem estreita para humanos, inteligência artificial é exatamente a mesma coisa, mas feita com algoritmos, né? Como todos sabem aí, é pegar múltiplas inputs e conseguir sintetizar a informação, transformar em algo útil para quem está observando, segundo nossas próprias instruções, né? Então, de muitas maneiras, a inteligência artificial é uma extensão da nossa própria inteligência nesse sentido de programar o algoritmo para fazer o que a gente está pedindo que faça. Então, aí acho que não tem muito segredo. O que realmente coloca a incógnita é, dado que estamos definindo inteligência assim, o nosso hardware é bem limitado para processar informação dessa maneira, em comparação ao hardware, né? O nosso hardware bioquímico é muito mais lento e limitado do que o hardware elétrico, né? Com fibra ótica e nanochips, etc. Então, o grande X da questão aí para mim não é como se diferencia, senão que onde para. A inteligência humana para na nossa capacidade de realmente processar e guardar informação, enquanto que a inteligência artificial não existe essa capacidade, né? O quanto de informação você consegue processar e armazenar depende do número de servidores que você construir. E como sabemos, o que não faltam são supercomputadores aí, data centers e redes neurais que basicamente colocam essa resposta como infinita para o que estamos chamando de artificial aqui, que é feito via hardware elétrico e não bioquímico. Então, para mim, essa é a grande diferença. Qual que é a distinção entre inteligência humana e artificial? A humana tem limite. Mas aí tem que adicionar alguns outros pontos, né? Que, embora falamos de... Não, pode continuar, Pedro. Tô falando demais. Não, eu ia mencionar, beleza, considerando isso tudo, mas ainda assim a gente cai justamente no ponto, por se tratar de ser uma extensão, né, que a gente pode colocar como ferramenta humana. Eu não vejo, tipo assim, ela vai num cenário exagerado, tendo aí uma possibilidade de, por exemplo, ultrapassar o próprio ser humano. Eu vejo mais como simplesmente uma ferramenta. Até porque eu não consigo ver um cenário onde a inteligência artificial, no fim das contas, vai ter a possibilidade de fazer distinção. Até porque hoje o que acontece, alimentamos, por exemplo, hoje a gente alimenta isso para uma função. Eu não consigo ver o cenário inverso.
Então, aqui chega a parte onde você, Pedro, descobre que a sua exposição é bem limitada e sua confiança é totalmente indevida. Você está objetivamente e profundamente errado. A inteligência, e esse era um adendo, ela se separa no mundo artificial, como a gente já discutiu no episódio lá da própria inteligência artificial. Chamamos de inteligência, mas são inteligências divididas entre estreita e generalizada. A estreita é o que temos hoje, estamos bem acostumados, que é programei para fazer conta e vai fazer conta. Programei para jogar xadrez, vai jogar xadrez. É isso daí, programável de maneira bem estreita, como o nome diz. Da A sai B. Está programado para sair B. Não é sair C, não é sair D, não é sair E. Essa é uma inteligência artificial estreita, que é o que 99,9% de toda a nossa tecnologia usa. E é o que estamos acostumados. Certo. Por outro lado, existe a inteligência artificial generalizada, que assim como o conceito do G no teste de QI, implica em associações entre diversas áreas e capacidade de não fazer só uma coisa bem, como jogar xadrez, senão que jogar xadrez, escrever música, editar vídeos e fazer conta. Tudo isso ao mesmo tempo. Essa é a inteligência que está nos livros de ficção científica, nos filmes apocalípticos aí. Esse é o Skynet da vida. Não faz uma coisa, faz várias coisas ao mesmo tempo. E é o que hoje 0,001% dos algoritmos estão se especializando em fazer, que é o que conhecemos como machine learning ou rede neural, que é de ter múltiplos algoritmos unidos em diferentes escopos de atividade, mas que seja um algoritmo com muitos braços, por assim dizer. Não é um martelo, digamos, que sua única função é pregar. É um martelo, é a furadeira, é a chave de fenda, tudo dentro de uma caixinha de ferramenta, que é esse algoritmo aí. Então, Quem assistiu Her vai saber. O Her ou aquele Ex Machina, né? Isso, é verdade. Então, é que eu tava pensando mais no Ex Machina cenário, é mais tudo bem, físico, eu né? compreendi essa gama de possibilidades generalizada, tudo bem. Mas ainda assim, é um cenário, tipo, eu não sei como colocar bem essa habilidade de fazer distinção, que é característico do ser humano, eu não sei, eu não consigo ver sendo replicado. Claro, isso eu não estou falando num campo lógico matemático, porque 1 mais 1 é 2, isso não tem discussão. Mas sendo um pouco exagerado, saindo desse campo, como é que eu posso dizer? Mais lógico? Não, acho que síntese lógico não é o termo informacional. certo. Né? Mas é para um plano de fazer distinção, de fazer um julgamento com aquelas informações. Sim. Então, esse é o ponto que tá distante ainda, mas é teoricamente possível, que é o realmente, você consegue fazer um computador fazer 1 mais 1, mas como você consegue fazer ele diferenciar um gato de um cachorro. E aí que entra a rede neural, de você abastecer as bases de dados com 1 bilhão de fotos de cachorro e 1 bilhão de fotos de gato, até que chegar num ponto onde o algoritmo já viu de maneira exaustiva todos os gatos e todos os cachorros do mundo. Então, quando você mostrar uma outra foto, ele vai saber com 99,9% de confiança se é um cachorro ou se é um gato. Esse é o propósito de desenvolver esses algoritmos aí, para aí que está o learning, né, o aprendizado de máquina. E aí que está todo o investimento das grandes empresas hoje, do Google, da IBM, da Microsoft, está em desenvolver justamente esses algoritmos alimentados pela base de dados chamada internet. Então, nesse caso do gato e do cachorro, por exemplo, era uma coisa que 10 anos atrás os pesquisadores tinham a mesma incógnita que você, tipo, eu posso fazer 1 mais 1, mas como que vai diferenciar um gato de um cachorro? Hoje é a coisa mais fácil do mundo e você pode fazer no próprio site aí, que eu vou deixar o link nas referências, que você sobe uma foto e o algoritmo adivinha que bicho que é. E não coincidentemente é um site usado para alimentar a base, né?
Então isso daí já não é uma possibilidade, é uma realidade. Agora, para ir para um outro escopo, que talvez seja o mais difícil, é o da criatividade, né? Como, tá bom, você consegue diferenciar, mas como você consegue criar, como que você cria, por exemplo, um animal mitológico grego com inteligência artificial, uma quimera. Eu não sei, para mim passa muito da distinção do próprio, tipo, se o caminhar for esse sempre evoluir nesse sentido, realmente chega um pouco. Por exemplo, vai o quê? Criar consciência? Tipo, um computador saberia que é um computador, no Então, caso? aí entramos no aspecto filosófico, né? Que é, primeiro, o que é consciência, e aqui esse não é o fórum para discutir esse tema específico, mas se você aceitar uma das premissas de que consciência é uma evolução, é um resultado, consequência de processar a informação. Se você pegar, por exemplo, a diferença de cérebros entre animais e a quantidade de informação que eles processam e nós processamos e como isso indica consciência, como aquele teste do espelho, animais que têm um cérebro maior e processam mais informação se reconhecem no espelho, enquanto aqueles que não. Então, tenho certa evidência, diria, para que realmente uma coisa está correlacionada com a outra. Não causada, veja bem, mas tem uma forte indício de que está correlacionada. E se isso realmente for verdade, nada impede que milhões e milhões de algoritmos processando terabytes e terabytes de informação de maneira consolidada e uniforme eventualmente desenvolva essa mesma capacidade. Isso, lógico, é uma hipótese, né? Mas é uma hipótese difícil de você refutar, dado que hoje nossa consciência meio que vem disso, né? Até pessoas que com problema cognitivo ou pessoas inconscientes, o que elas têm de similar é não processar a informação ou processar muito mal informação, de maneira bem limitada. E tem que lembrar que, assim, tirando a visão romântica do ser humano e sua essência e blá blá blá, somos um conjunto de átomos operando em certos padrões, né? E não tem nada intrinsecamente diferente dos nossos átomos, dos átomos que codificam um computador, por exemplo. São átomos também, estamos falando de matéria aqui, não é nada sobrenatural. Então, se você aceitar essas premissas de que tudo é átomo e processar informação aparentemente gera consciência, é uma questão de quando, não de ser, os computadores vão chegar nesse nível. Mas aí outra pergunta é como saberíamos disso, né? Porque conhecemos nossa consciência, mas como temos consciência de outra consciência que não seja humana? Ou seria algo manifestável de maneira original pelo computador, ou algo que talvez nem podamos perceber, assim como não podemos perceber consciência animal em muitos casos, porque não temos essa capacidade. Enfim, as perguntas são múltiplas aí, como vocês podem ver. Mas em termos de teremos uma inteligência equiparada à humana, né? não estreita, mas generalizada, talvez até com consciência dos computadores. Pessoalmente, e lembrando, né, aqui estamos falando do futuro, então tudo é especulação, né, e lógico, com referências aí de alguns livros, TED Talks, etc., link das referências, me parece que a resposta é sim, vai chegar nesse ponto. E hoje estamos mais próximo do que nunca, primeiro por condições tecnológicas, né, nunca tivemos tanto como antes, e segunda por próprio desenvolvimento de algoritmos generalizados. Eu estava vendo essa semana, por exemplo, que a Microsoft patenteou um algoritmo generalizado que já conseguiu enganar muitos humanos ao escrever artigos de jornais, ao compor música e ao editar vídeos. Fez essas 3 coisas e os humanos que viram o resultado pensaram que eram humanos, nunca pensaram que podia ter sido um algoritmo que tivesse escrito aquilo, que pudesse ter composto aquela música. Então já passou digamos, um Turing Test light aí, que é esse teste você sabe dizer se foi humano ou se não foi humano que reproduziu isso, e para esse algoritmo a resposta foi não, e a Microsoft foi lá e patenteou. Ai, que reconfortante isso. Então, sim, claro que falha, né? O algoritmo tem testes aí também que, por exemplo, ao completar algumas frases, coloca coisas sem sentido. Mas, assim, são probleminhas, já não são impeditivos
teóricos do que impossível que isso acontecer. Não, já é possível, tem muitas coisas a serem ajustadas, mas pensa na diferença entre criar um carro e ajustar um carro. Estamos na fase de ajustar. Então, para mim, sim, temos uma ameaça, não sei se ameaça, né? Acho que talvez isso seja o próximo ponto, mas temos uma realidade aí de uma inteligência sem limites que já convive com a nossa, que ainda está alimentando essa inteligência, mas outro ponto curioso é que os criadores desses algoritmos generalizados aí não sabem como eles funcionam. Eles são chamados algoritmo de caixa preta, que é você colocou algumas premissas, tipo aprende aqui, e se alimenta da própria base de dados e vai embora. E depois, como chega no resultado no outro, é palpite. É bem interessante essa questão, né? Os criadores dos algoritmos, como eu falei, é uma extensão da inteligência, sim, mas ao mesmo tempo já sobrepassou a nossa, porque quem criou o algoritmo já não sabe como funciona o algoritmo. Que ele se modifica, né? O algoritmo que escreve algoritmos. Aí, só Sim, senhor. Só coisas reconfortantes hoje, hein, pessoal? Futuro perfeito, maravilhoso, utopia na Terra. Bom, mas dado isso que vocês acabaram de falar, dado que é algo que a gente já tá vivendo agora, até que ponto isso daí pode ser preocupante? Tipo, a gente deve se preocupar ou isso vai ser no final benéfico pra gente, vai acabar ajudando, na verdade? Bom, Lá vem o Pedro com a marreta tipo de dele. previsão. Eu ia falar, bom, pensa na bomba atômica. Na época teve muita gente que gostou, teve gente que ficou preocupada, e tá aí, até hoje. Essa é a sua resposta, então? Pode ser a bomba atômica? Não, né? O fato é que, independente da nossa perspectiva positiva, se vai ser positivo ou não, vai depender do contexto que a gente vai estar analisando, não adianta. O fato é que está se desenvolvendo, como a gente já falou, tanto na parte genética quanto artificial, e a gente vai ter que lidar com isso, ponto. Agora, se vai ser bom ou ruim, vai depender do norte que for tomado. Por isso que eu citei a bomba atômica. Mas a bomba atômica acho que é objetivamente ruim. Como você vai defender a bomba atômica para algo positivo? Exatamente, é ruim porque a gente conhece o que foi feito não, mas, com cara, ela. Mas é uma bomba. Como você vai defender o positivo de uma bomba? ela bom, o fato ela é que tem uma finalidade exata, diferente da inteligência. Fazer boom. Mais nada. Bom, eu coloco como uma ferramenta, né? Eu gosto, até porque, para pensar no contexto hoje de arma nuclear, eu imagino que isso foi um dos motivos que impediu bastante conflito hoje abertamente entre nações, é justamente pela ameaça da bomba nuclear, de uma para outra. Medo da extinção, né? Bom, e aí, entendeu? Não, tudo bem que essa é uma consequência, entre aspas, positiva, né? Mas não digamos, se pudesse escolher não ter bomba atômica ou ter bomba atômica, acho que a maioria concordaria em não ter, porque o risco de ser usada multiplica, quer dizer, tem muito mais peso do que o benefício de ter evitado o conflito, né? Se tiver uma guerra nuclear, você basicamente zerou o jogo. Então, claro, é sempre um julgamento no fim do dia, mas eu vejo dessa perspectiva. Acho que a grande pergunta hoje é: você pode parar a inteligência artificial? Se você pudesse parar o desenvolvimento da bomba atômica lá em 1940, ou continuar, acho que é justo dizer que muitas pessoas diriam que não, porque vão correr o risco de nos extinguir. Agora, a inteligência artificial, acho que a pergunta é um pouco mais complicada, porque... Para mim, o fato é que, no fim das contas, pode ter várias pessoas que poderiam realmente querer parar e tal. O problema é quem está com a ferramenta na mão do desenvolvimento disso. Bom, aí é outros 500, mas eu compreendo. Mas esse é a nossa especulação, papel aqui, né? Nossa perspectiva é algo, como o William perguntou aí, para se preocupar ou que talvez seja mais positivo do que a maioria das pessoas dá crédito? Qual elemento veja bem aí? Pensando dentro no contexto da nossa geração, sinceramente, eu acho que não teria nada. Dentro ainda do nosso período de vida, a gente não veria nada tão
Então, ao ponto de mudar toda a estrutura da sociedade ou algo muito distópico. Mas a longo prazo, puta, considerando a possibilidade desse cenário de consciência da própria inteligência artificial, bom, eu imagino que até pelo arcabouço de informações e etc. que ela vai ter, ela facilmente iria substituir qualquer indivíduo humano, por mais genioso que a pessoa seja. Também eu vejo que tem linhas do tempo aqui a ser considerado, né? 5 anos, 10 anos e tem 300 anos, que aí eu diria ridículo tentar imaginar nessa escala, porque lembrando, 300 anos atrás, a própria Revolução Industrial era uma coisa meio ridícula de se imaginar. Então, estamos falando aqui do nosso tempo de vida, por assim dizer. E dentro do nosso eu não vejo um cenário tão distópico. Eu vejo bastante possibilidade de melhorar muita coisa. Isso não dá pra... eu tô ainda focar mais nesse ponto também. Eu acho que a preocupação deve existir, porque realmente tem coisas que podem dar errado, assim como qualquer outra ferramenta. Principalmente se estiver na mãos de governos tirânicos ou instituições mal intencionadas para finalidades bem específicas, né? Como hackear coisas e criar fakes para induzir guerra civil, esse tipo de coisas. Mas ao mesmo tempo, lembrando que falando de inteligência, a inteligência foi o que trouxe a civilização ao ponto que está hoje, né? É o nosso maior diferencial em termos evolutivos, que conseguimos inteligentemente resolver problemas de forma sistêmica e progressiva. Não é que achamos uma caverna e moramos para sempre na caverna. Construir uma casa, construir um arranha-céu, construir uma estação espacial internacional. Tem toda uma progressão aí que é de aplicar o nosso aprendizado, de sintetizar a informação de maneira que seja mais conveniente para a gente. E eu acho que tem uma ferramenta que faça isso de maneira infinitamente melhor. Pode resolver muitos dos problemas que toda a nossa capacidade ainda não conseguiu, né? Como o problema do câncer, por exemplo. Como que você simula as diferentes combinações genéticas para os diferentes tipos de câncer em diferentes pontos da vida. Um computador sem limites pode fazer isso, porque não deixa de ser uma conta e simulações para correlacionar uma coisa com a outra em diferentes intensidades e saber onde está a melhor possibilidade de editar aquilo ali e ter a cura ali, por exemplo. Isso é algo que também já acontece, né? Hoje a maioria dos experimentos bioquímicos aí são feitos em simulações de supercomputadores que você acha a cadeia química para gerar certas coisas que você precisa. Então não chegou no ponto computador cura o câncer, mas as vias para chegar numa cura passam muito mais por aí do que por alguém vai acordar um dia, olhar pro teto e falar, tá aqui a cura. Entendi. Eureka. Exato. Então, acho que pensando no positivo, né, tem que lembrar do que é inteligência, é resolver problemas, capacidade de resolver problemas de maneira sustentável e progressiva. E se o computador faz isso de maneira infinitamente melhor, acho que é consequentemente infinitamente melhor que tenhamos isso do que se a gente não tiver. Porém, contudo, todavia, né, tem a questão se o computador inteligentemente definir que os humanos são um empecilho em vez de uma ajuda nessas equações, corremos um risco bastante grande, né? Uma maneira de erradicar o câncer é matar todos os humanos, né? Não tem mais. Então tem que acabar com câncer. Humano tem câncer. Deve ser isso, então. Vai lá e mata todo mundo. A correlação aqui é 100%, né? O algoritmo conclui. Então tem sim motivos para se preocupar, que talvez seja até maior do que a bomba atômica, que no fim do dia depende de humanos. E o computador pode ser que não dependa, né? Pode ser que, como essa caixa preta de algoritmo aí existe, né? Quem vai saber? Isso até tem casos analogicamente parecidos um algoritmo que aprendeu a jogar Mario do zero, por exemplo, e teve o objetivo de não perder. E depois de, acho que 7 horas que simulou mais de 15 milhões de partidas, o computador, eles foram aumentando o nível, né? Ele aprendeu a jogar, aí chegaram num ponto em que eles colocaram um nível de dificuldade impossível. O computador sim ou sim ia perder.
E aí o que ele fez? O algoritmo apertou pause no game. Eu não posso perder. Eu vou parar. É isso aí. Que maravilha, né? E aí Eu ganhei, mas também não perdi. solucionou o problema, né? Agora, se chegar nessa mesma conclusão para civilização, O humano tá acabando com a natureza. O que eu devo fazer? É sempre assim. mas isso É reconfortante. mas esse cenário sci-fi, né? Relaxa, Pedro. Não vai ser no nosso tempo, não. Se acontecer isso aí. Mas assim, voltando um pouco agora para mais nosso contexto, em vez daqui décadas ou séculos, que é qual que é o efeito disso para nossa inteligência hoje? E eu vejo duas razões de se preocupar aí. A primeira é que mesmo tendo inteligência estreita, essa de fazer somente uma coisa ou duas no máximo para um aplicativo ou outro, já está tirando muito da nossa capacidade de lembrar de número de telefone, por exemplo. Vocês sabem número de cor de telefone? Eu já não. Nossa, Eu sei o meu da infância. Acabou. eu também sei o meu. Exato. E antes era uma coisa que era uma capacidade que você precisava ter, né? De reter certos números na memória. E que era até parte do teste do QI. Hoje eu não sei como tá isso, mas te dava uns números e você tem que armazenar aquele número por certo tempo. Que aí a memória a curto prazo e a memória a longo prazo, né? E como transformar uma na outra. Hoje eu estou especulando aqui, mas eu tenho certo grau de confiança, forte grau de confiança de que, comparado a 15 anos atrás, armazenar esse tipo de informação, a memória a longo prazo, tá pior, nossa capacidade. Sim. Até porque, né? É muita informação hoje em Mas dia. eu digo só para isso. Eu te dar um número de telefone hoje, você acha que você vai conseguir memorizar de uma maneira como alguém memorizava faz 15 anos? Então, Às vezes, é que nem quando eu conheço alguma pessoa, eu falo, esse aqui é o fulano, o nome dele é tal, lá, beleza. 10 minutos depois, eu falo, caralho, eu quero o nome desse cara mesmo. né? Então tem uma certa substituição cognitiva aí. Assim como para se locomover espacialmente, né? Antes você precisava aprender como ir do ponto A ao B em sua cidade, seu bairro, vai saber, né? Tinha que ver os pontos de referência, meio que se orientar de maneira contextual ali. E hoje, o que você faz? E acabou. Então, qual que é o seu sentido de norte, sul, leste, oeste? Zero. Então, se você pensar nisso como uma capacidade de síntese informacional, você está menos ou mais capaz por causa da tecnologia. Né? Como o Pedro fala, o final vai ser Então, existe esse risco, sim. Que não é necessariamente ruim, né? Porque um óleo ninguém tava mal, necessariamente. Então, meio bezinho, mas né? vai saber a tecnologia que eles tinham. Vai ver, a obesidade não era um problema, era só algo tratável. A obesidade em si não é um problema, né? O problema é a condição do seu coração, do pulmão e outras coisas que acontecem em razão disso. Agora, se por alguma magia da tecnologia você conseguir manter o corpo saudável mesmo tendo sobrepeso, zero problema. Mas sim, eu acho que esse é um motivo de preocupação. Isso, eu acho que até calculadora também tem um pouco de exemplo aí, né? Fazer conta aí rápida na mente. Mesmo se for 6 vezes 6, você já coça a mão para pegar o celular. Porque às vezes você sabe, fala, você dá aquela. Será que é mesmo? Aí vai lá e joga no Google. Eu tenho muito isso com palavras. Eu tô escrevendo alguma coisa e falo, será que é assim mesmo? Aí eu vou lá no Google e jogo, tá certo, é isso mesmo. Sempre confundido, né? Torna preguiçoso. Então, isso sim, eu vejo como um potencial problema. Não sei se é necessariamente um problema, porque todo mundo tem smartphone, né? Todo mundo chega do ponto A ao B mais rápido, mais efetivamente que antes. Mas, ao mesmo tempo, é uma capacidade que você está perdendo, né? Se precisasse locomover no mato, por exemplo, ter um apagão, tempestade solar, etc., caos na Terra. Nossa senhora. Você tem que estar bem confiante que você sempre vai ter internet e um celular na mão para não se preocupar. Energia. Energia, né? Então, eu particularmente me preocupo sim com essa substituição cognitiva aí para algumas coisas. Eu também acho que isso pode
se tornam mais É que a gente falando coisas bem pontuais aqui, né? Mas se pensar mesmo, você falou em palavras, em comunicação hoje, eu também vejo certas propensões a frases mais curtas e abreviações e frases de efeito, memes, enfim. No fim a gente já está condicionado para isso. Isso já tem da realidade até de todo mundo, né? Não dá para fugir mais. Não é uma discussão só tipo, se vai impactar na nossa vida ou não, já impacta. Mas Então, aí eu não acho que a discussão seja a nível social. Isso é inevitável, né? Ninguém vai proibir o uso de GPS para melhorar o movimento, espaço físico. Mas, no nível individual, falando pessoalmente, acho que é algo interessante de se contemplar. E realmente, eu vou tentar não usar o GPS dessa vez para ver o que acontece. eu acho que na verdade até porque, bom, de certa forma é quase que não é uma dependência química, mas é uma dependência Logística. de alguma forma. No que você é viciado em GPS? Viciado não, é dependente. Dependente. Vai, tá bom. Eu sofro. Se tiver que sair de Valinhos, esquece. Eu com GPS eu não vou. Mas esse, como eu disse, é um ponto. São dois. E o segundo eu acho que é mais preocupante do que o primeiro. Que é sobre a ilusão do livre-arbítrio. E eu digo ilusão porque sabemos aí ao longo de vários episódios de que é difícil você justificar uma decisão isolada, independente de qualquer outra coisa, né? Mas no mundo hoje, controlado por algoritmos aí que te sugerem o próximo filme que você deveria ver, o próximo livro que você deveria ler, a próxima música que você deve escutar, eu vejo que a nossa capacidade de aumentar o escopo de possibilidade de decisão tá diminuindo. Principalmente para quem realmente segue todas as recomendações, ou deixa no autoplay ou o que seja. Você meio que se condiciona ao algoritmo, né? Não ao, digamos, decisões, entre aspas, suas aí, que também são condicionadas, mas a grande mágica é que você não sabe como e em que intensidade. Quando o algoritmo sabe exatamente como e em que intensidade, onde quer que você chegue. Na verdade, tem uma dentro aí, quem não sabe muito disso, tem acho que um documentário da Netflix recente aí, que eles abordam bastante sobre isso. Dilema das redes, né? Interessante, né? Isso, é esse mesmo. Nesse documentário aí, eu confesso, eu não fui muito fã não, mas nesse sentido ele é bem... enfim, vamos fazer review. Como funciona a coisa. Assiste lá e depois você fala. Mas eu acho esse ponto difícil de ser refutado, de que cada vez mais os algoritmos controlam as decisões em vez de nós mesmos. Reconfortante, hein? Essa mensagem no fim. Olha, imagine, no futuro você terá menos controle. Mas, de novo, é um ponto de atenção, é inevitável, os algoritmos se sustentam nisso e muitas vezes, como Netflix testemunha aí, geram produções muito boas em razão dos próprios algoritmos. Agora, a nível pessoal, o quanto você quer que a plataforma decida por você, bom, só você mesmo pode decidir. E hoje ainda você tem o poder para decidir. Bom, senhores, eu acho que dá pra gente encerrar o assunto aqui. Vocês querem dar mais algum adendo ou vamos finalizar mesmo? Bom, se preparem. O meu resumo é: tem muitas maneiras aí de aumentar a inteligência no futuro, mas nenhuma delas é relevante dado o caminho da inteligência artificial. Talvez a coisa mais inteligente a ser feita em relação ao futuro da inteligência é contemplar suas decisões a nível individual e o quanto você preza e prioriza por elas, né? A nível social, o caminho já está traçado. Mas enquanto conseguir abraçar a sua bolha aí de prioridades, talvez nessa escala ainda haja esperança. Talvez.
Algoritmo na escola, que aí você vai casar. Mas assim, a esperança eu digo no sentido não, talvez você vá contra, no sentido que se você, por exemplo, está escutando Veja Bem Mais porque o algoritmo sugeriu para você escutar, dado suas outras preferências, foi um excelente resultado. Então, aí tem esperança. Ótimo. Isso aí. A esperança está no VB. Bom, é isso aí, senhores. Acho que dá pra encerrar. O papo foi bom. Não tão longo como os outros episódios, mas em termos de quão longo for, você pegar desde o primeiro episódio sobre inteligência até esse, foi a maior série até agora. É pior que melhor. Mas foi muito bom, né? Porque a gente fala, é um assunto. Quer falar? César, a palavra? É um assunto complexo. Nossa. Deixa a sementinha plantada aí nos ouvintes. Eu garanto que alguns vão se divertir bastante pensando nisso. E escutem também o nosso episódio sobre inteligência artificial. Link nas referências. Por favor. Mais. Esse é um complemento do episódio, né? Sim, exatamente. Bom, como sempre, né, aqui é só começo da discussão, todos os links na referência, incluindo esse episódio aí da inteligência artificial. Também link para Padrinho, é uma coisa bem correlacionada à futura inteligência aí, é fazer uma doação para o seu podcast favorito, que sabemos que é esse. Se não é ainda, é só escutar mais episódios que passará a ser. E para quem não tem condições de fazer uma contribuição mensal, que é o que mais nos ajuda, temos a possibilidade agora de contribuição one-off, de uma vez só, por transferência. Agora tem até o Pix, para quem estiver escutando em novembro para frente aí. Manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, que para quem não lembra o número é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E lá passaremos os dados necessários aí para vocês fazerem essa contribuição. Então, obrigado antecipadamente, quer dizer, obrigado primeiramente a todos que já contribuem e obrigado antecipadamente àqueles que farão uma contribuição recorrente ou não a partir de agora. Ajuda aí, fala. Isso garanta o nosso futuro. Porque os algoritmos não estão nos ajudando, não. É a sugestão deles, né? O algoritmo não tá vendo muito interessante pra gente. Tem que fazer um agradinho pra ele. Isso. Ajude com o algoritmo do dinheiro. Esse é um bom algoritmo, hein? Esse daí é bom, velho. Aí começou os cachorros. Bom, os cachorros estão chamando o William, então, William, por favor. Esse é o tchau. Esse é o tchau do William? Os latidos? Voltei, achei que eles estavam se matando, mas não estavam não. Bom, mas é isso aí então, gente. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Isso aí, galera. Valeu. Falou.